Que a doce paz do nosso divino amigo e mestre Jesus esteja com todos nós, nos iluminando, nos amparando e guiando os nossos pensamentos e sentimentos. Estamos aqui mais uma vez para podermos realizar aqui as nossas breves reflexões, lembrando aos nossos irmãos que nós estamos estudando aqui, refletindo sobre as lições que estão contidas no livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão e companheiro Chico Xavier. E a lição de hoje, ela tem por título Vontade e Renovação. E a frase que foi retirada por Emmanuel da Bíblia, ela está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 21. E tem aqui para nós uma importante, como todas as outras, né? Uma importante reflexão para nós, porque traz para nós aqui uma maneira, uma forma de nós olharmos um pouquinho ou de uma forma diferente para a nossa vida, né? Tirando muitas vezes onde nós, na nossa vida, acostumamos muito a arrumar desculpas para encobrir ainda os nossos erros. E o pior de tudo, erros esses que nós sabemos que estamos cometendo. Até mesmo erros que nós sabemos que, ao cometermos esses erros, nós sabíamos que nós estávamos errados. E mesmo assim ainda cometemos. Quantos de nós, hoje em dia, sabemos, né, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que está a favor ou contra a lei de Deus, mas que mesmo assim, devido ainda às nossas inclinações, às nossas más inclinações, acabamos que por praticar esses erros. Então, o Emmanuel hoje vem trazer para nós uma página chamada Vontade e Renovação, onde ele tirou, nessa primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 21, a seguinte frase: Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Então, veja bem, na própria frase aqui que Emmanuel coloca para nós, na frase de João, ele fala assim que João escreve uma carta. E na carta, João diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo a carta não é porque vocês não sabem sobre a verdade. Eu estou escrevendo essa carta para vocês porque vocês sabem da verdade. Então, veja bem isso daqui, o que é que significa para todos nós. Porque a maioria de nós já sabemos muitas coisas com relação às leis de Deus, às consequências da lei de Deus. Nós sabemos sobre o ensino do nosso Mestre Jesus, mas nós ainda continuamos pisando na mesma terra de erros. A gente ainda faz erro, mesmo sabendo. Então, o Emmanuel começa assim, dizendo para nós que é claro que todo o espírito aqui encarnado nessa terra carrega consigo as suas dificuldades, né? São as dificuldades que nós temos que enfrentar devido à nossa ainda falta de evolução, falta de conhecimento. A gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Somos ainda constrangidos porque ainda somos, de uma certa forma, espíritos muito pequenos. E também, nós também enfrentamos algumas dificuldades por causa de desajustes nossos contra a lei de Deus. Todos nós carregamos essas dificuldades. Então, ao reencarnarmos, né, ao vestirmos o corpo físico e estarmos aqui na Terra, todos nós temos essas dificuldades, nós carregamos conosco essas dificuldades. E nós precisamos, né, de fazer aí esses ajustes que são, né, aquelas coisas que nós infringimos, né, quando nós infringimos a lei de Deus no passado, nós estamos carregando conosco hoje em dia. Então, nós temos a dificuldade de, além dos constrangimentos por não sermos ainda espíritos evoluídos, nós trazemos conosco aqui ainda a dificuldade de ter que ter um ajuste com as leis de Deus. Então, todos nós que estamos aqui
temos que fazer ajustes, e esses ajustes causam em nós aqui a nossa dificuldade para poder viver. Então, o Emmanuel vem dizer para nós que a gente, nessas dificuldades, né, ainda enfrentadas hoje por aquilo que nós fizemos no passado, as dificuldades que nós enfrentamos ainda por sermos espíritos ainda de uma certa forma muito ignorantes ainda com relação à lei de Deus, aí a gente ainda carrega outra dificuldade, que é a dificuldade daquilo que nós estamos fazendo hoje. Olha só, é a dificuldade, é a cobrança do nosso passado, vindo hoje como dificuldade na nossa vida, e ao mesmo tempo ainda uma porcentagem muito grande de dificuldade, de problemas e dores e sofrimento que nós estamos causando para nós, buscando hoje caminhos errados para nós, né? A busca, né? Causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. O Emmanuel coloca para nós aqui que as causas atuais das aflições são muito maiores, ou seja, a cobrança que nós estamos tendo da nossa encarnação passada nessa vida, ela é muito pequena em termos de dor e sofrimento para nós, do que aquela em relação àquela que nós estamos fazendo para nós hoje. Então, é por isso que nesse trecho, nessa passagem, o Emmanuel vem buscar, pedir para nós aqui, para que nós então possamos prestar atenção naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já conhecemos. O Emmanuel fala para nós aqui que todos nós aqui trazemos conosco, né, as nossas predisposições orgânicas. Nós temos dificuldade física, né? Já devido às encarnações passadas, nós temos um monte de problema orgânico, como doenças, né, problemas sérios aqui no nosso corpo físico, para nós nos mantermos aqui, causados a nós mesmos por vidas passadas. Nós temos aqui também as nossas dificuldades psíquicas. A gente ainda é agressivo, a gente ainda critica, a gente ainda julga, a gente ainda maltrata. A gente busca, né? A gente tem por anseio buscar ali a paz juntamente com as pessoas, mas nós ainda não estamos na condição, ou não queremos, ou não conseguimos ainda nos predispormos a sermos fraternos para com os nossos irmãos com quem nós convivemos. Então, o Emmanuel vem colocar para nós aqui que todos nós queremos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. O Emmanuel nos chama a atenção para nós voltarmos a nós nos conhecermos e a nós sermos um pouco mais honestos, mais verdadeiros conosco mesmo, com relação àquilo que nós fazemos na nossa vida. Tá, isso pode, isso não pode. Bem, isso não pode, eu preciso então me esforçar para não fazer. Isso é contrário à vontade de Deus, então eu tenho que me esforçar e fazer de tudo para que eu não infrinja mais a lei de Deus. Porque infringir a lei de Deus no passado e atualmente até agora, esse fato de infringir a lei de Deus no momento em que nós estamos vivendo e no passado, já vem causando para nós muita dificuldade, muito problema e muita dor. O Emmanuel fala para nós então, já que nós sabemos disso, então por que nós não começarmos então a nos renovarmos, a nos modificarmos? Então veja bem, a felicidade nasce da paz do nosso íntimo. E como que é que nós vamos ter paz íntima? Seria mesmo que nós dizemos assim, a paz da nossa consciência, a paz íntima. Seria a partir do momento em que nós começarmos a nos esforçarmos para atender no nosso dia a dia, no nosso momento, um esforço grandioso para nós colocarmos a vontade de Deus naquilo que nós decidimos, e não a nossa vontade. Assim como fazia Jesus, dizendo para nós que não era a vontade dele que ele fazia, mas a vontade do Pai que estava nos céus. E isso depende da nossa boa vontade de nós nos renovarmos dentro daquilo que nós já conhecemos, do que é ser bom conforme Jesus e conforme a lei de Deus, ou se nós quisermos ainda continuar a atender ainda às nossas fraquezas orgânicas, psicológicas e morais e continuarmos a fazer as coisas erradas.
O Emmanuel nos chama para que nós tenhamos a boa vontade de fazer essa renovação. No finalzinho aqui, o Emmanuel diz para nós: para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, ou seja, a vontade de nós sermos melhores, ou a vontade de nós sermos um pouco mais firmes, agindo, reagindo, tendo as nossas ações aqui na Terra como espírito encarnado, mas já conscientes do que nós já precisamos fazer por nós. Isso é o que nós precisamos aprender, e é o que o Emmanuel vem trazer para nós. Sem o que será sempre impossível qualquer ação de nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar. Ou seja, é como se o Emmanuel estivesse dizendo para nós: se nós não tivermos uma boa vontade de nos renovarmos agora, buscarmos nos modificar agora, nós vamos continuar sempre voltando, pagando, resgatando, cometendo novos erros, novas faltas. A gente volta novamente, paga por aqueles erros através de dor, de sofrimento, e a gente comete outros erros, a gente volta. Então, o Emmanuel nos chama para nós quebrarmos esse ciclo. E eu me lembro aqui daquela parte do Evangelho que diz para nós assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós poderíamos até acrescentar, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar em si as suas más inclinações. Todos nós temos as nossas más inclinações. A vontade de renovação está em quê? De nós nos esforçarmos ao máximo para dominar essas nossas más inclinações e começarmos a buscar um caminho mais certo para nós, um caminho mais, vamos dizer assim, mais coerente com aquilo que nós estamos aprendendo com o nosso Mestre Jesus sobre a lei maior, a lei de amor, a lei de Deus. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina e nos fortaleça sempre.